É um prazer, uma alegria, uma honra poder estar aqui nessa casa, nessa noite, para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, para a gente conversar um pouquinho sobre os ensinamentos que o Mestre nos trouxe e mais do que isso, né? Para que a gente possa pensar em nós, enquanto filhos de Deus, em nós nessa jornada de buscarmos nos melhorar a cada dia. Nessa noite, nós vamos falar um tema que se chama obediência e resignação. Esse tema ele está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, os brandos e os pacíficos. Ok? Quando pensamos, né, na questão de bem-aventurados, os aflitos, os brandos e os pacíficos, eu não sei vocês, mas eu fico aqui, fica passando coisinhas na minha cabeça de como que eu, na pessoa que sou hoje, né, na composição que me trouxe a ser quem eu sou, desde que eu tenho memória de mim, nessa existência, como é que eu conseguiria desenvolver a brandura e a passividade dentro de mim? Então, a gente começa fazendo essa reflexão. Como que eu, né, e aí eu convido vocês a pensarem em relação a isso. Como que nós conquistamos essa brandura e essa passividade que Jesus nos pede, que Jesus nos propõe? E aí, voltando para o nosso título, que é o nosso assunto da nossa conversa, né, que é obediência e resignação, fui procurar, né, porque eu sou um pouco didática, porque, afinal de contas, profissionalmente, eu nunca fiz nada a não ser professora. Então eu fui lá buscar o que é obediência. Porque eu também vou contar outra coisa para vocês. Quando eu penso em... Hoje não, né? Mas até um tempo atrás, quando eu pensava em obediência, era algo que me desafiava. Ser obediente para quem, como e por quê. Então, pensar nesse quesito obediência através do Evangelho segundo o Espiritismo, isso é um exercício muito interessante de fazermos. Então, fui buscar no dicionário. Lá no dicionário está escrito assim: obediência, respeitar ordens, regras, autoridade. E hoje, na sociedade que vivemos, nós nos deparamos muito com essa questão. Respeitar ordens, regras, autoridade. Eu já contei aqui para vocês, eu sou professora, e uma das maiores dificuldades que nós temos hoje em dia dentro da sala de aula é a criança entender que não é não. E aí é algo bem complicado. E um pouco mais complicado que a criança entender que não é o pai entender que não é não. O pai da criança também entender que não é não. Então, veja. Então eu comecei fazendo a pergunta: como é que eu me torno brando? Como é que eu me torno pacífico? Dentro de um contexto que diz para mim que eu preciso ter obediência e resignação. E uma obediência saudável, né? Que é aquela que ensina limite, aquela que nos propõe o respeito, aquela que nos propõe a convivência social, sempre baseada no diálogo, sempre através da confiança. Então é algo que me propõe entender regras. Isso dentro do dicionário. Mas o que o Espiritismo me diz? O que o Espiritismo me conta em relação à obediência? Quando a gente começa a estudar, que a gente começa a ler um pouquinho sobre esse assunto, nós entendemos assim: olha, obediência seria o consentimento da razão.
Mas o que é razão? Razão é saber que a minha cabeça, ó, clareou. É luz, é reflexão, é compreensão, é questionar, não para não respeitar o limite, é questionar para entender os porquês, entender o como, entender as consequências. Então, você ser obediente, de acordo com o Espiritismo nos propõe, é você dar consentimento a essas reflexões, para que você possa entender o que é que está acontecendo com você e com o outro, e com o meio em que você está inserido. É você entender se aquilo é correto, se aquilo é justo. E a partir de então, você seguir. Você ser obediente. Porque ser obediente não é você achar que você está sendo submisso a qualquer questão e que você não tem direito de voz e voto. Não é isso que nós estamos falando. Ser obediente é nós aceitarmos livremente as orientações que nos são dadas. É conhecer as regras. É entender que existe lei divina. Deus trouxe essas leis divinas para nós. Para quê? Para nos orientar, para nos direcionar, para que a gente possa caminhar e chegar onde temos que chegar de acordo com aquilo que nos foi instruído. É muito complexo a gente pensar nessas questões das leis. Né? É muito complexo, às vezes, a gente pensar nessa questão de que nós precisamos entender que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. E às vezes é aí que nós escorregamos, é aí que nós encontramos limitadores que não nos deixam ir adiante, porque a gente começa a patinar, a gente começa a questionar. Mas não é um questionamento de crescimento, um questionamento para que eu possa evoluir, para que eu possa me melhorar. É um questionamento de não aceitação, de sair do lugar, da posição em que eu me encontro. Posso dar um exemplo para vocês em relação a isso? E eu gosto de falar de mim, porque de mim não tem problema, né? Ninguém vai reclamar, porque eu estou contando a minha própria vida. Então, quando eu era mocinha, que eu estudava, eu lembro que eu fui assistir uma palestra de um historiador muito famoso, tem livro publicado e tudo, e eu lembro que durante a palestra que ele estava dando pra gente, ele estava explicando um tema X dentro da história, que não cabe aqui no momento, mas a frase que ele disse foi assim: se fé movesse montanha, a Caterpillar, acho que fala, né, a fábrica de trator, né, ela não precisava existir. Gente, aquilo para mim foi o ápice, quando eu escutei aquilo. Naquele momento, na minha cabeça, falei, gente, é isso mesmo. Como é que esse negócio de fé move montanha? Fé move montanha, eu pensei. E Deus, com a sua bondade, com a sua misericórdia, Ele foi me direcionando, Ele foi me direcionando, Ele foi me guiando, Ele foi me levando, até que um dia eu cheguei numa casa espírita. E lá dentro daquela casa espírita as coisas foram se revelando para mim. E eu questionava, mas eu não questionava com a razão. Eu questionava porque eu achava que fé não movia montanha. Só um exemplo, né? Até que um dia eu entendi, né, que a fé move sim. A fé move montanha. E é através da nossa fé que tudo foi possível, até mesmo criar os tratores para que eles possam remover as terras de um lugar para o outro. Então, ser obediente, muitas vezes, é entendermos que é o contrário de você ser orgulhoso, de você ser egoísta. A obediência, ela é um dos caminhos que vai nos levar à brandura, que vai nos levar a sermos pacíficos. Mas ser pacífico não quer dizer
que eu estou ali parado sem me movimentar. Ser pacífico é saber que eu estou trabalhando na contramão da violência, que eu estou trabalhando na contramão do conflito. Eu não posso entrar na espiral do conflito e fazer com que aquele conflito fique maior. Eu preciso ser pacífica, ou seja, eu preciso colaborar para que aquele conflito que existe na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu ser, no meu dia a dia, ele possa ir se desfazendo através do quê? Através do meu conhecimento, das minhas reflexões, nas palavras que Jesus me apresenta. Eu costumo dizer, por onde eu ando, com as pessoas que eu converso, que a gente sempre quer um manual, né? A gente sempre quer uma receita. Se eu tivesse uma receita de como ficar melhor, se eu tivesse uma receita de como evoluir, de não sofrer, de ser mais feliz, e por aí vai. A receita existe, ela tem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou não precisa ser no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Evangelho, na Bíblia. Jesus deixou um Evangelho para nós, ele está lá. É só a gente seguir, é só a gente ler aquilo. Mas a gente sabe que é difícil, porque nós ainda somos seres muito imperfeitos. E é muito desafiador para nós determinadas lições, determinadas questões, para que eu possa me transformar, para que eu possa me modificar. Principalmente diante das provações que são colocadas na nossa vida no dia a dia. A primeira ação que a gente tem quando uma provação chega é a revolta. E a gente fica revoltado. Por que que isso está desse jeito? Tudo bem que de repente a gente para, pensa, reflete e a gente tenta se controlar. Tem alguém que vai nos dar um colo, tem alguém que vai nos falar conosco e trazer elementos que nos ajudem a compreender todas essas questões, mas muitas vezes a gente ouve pessoas, e até mesmo nós, quem não um dia falou, a culpa é de Deus. O que está acontecendo na minha vida só pode ser culpa dele. O que eu fiz para ele? Né? Eu tenho criança na escola que fala assim, professor, acho que eu colei chiclete na cruz, não é possível, porque eu acho muito legal essa expressão que as crianças usam, né? Porque é bem a carinha deles mesmo, porque um chiclete colado ali, né, dá trabalho, né? Chiclete no cabelo, chiclete na cadeira, agora imagina na cruz, né? É muito legal essa expressão que as crianças, na pureza dela, elas usam para contar pra gente que alguma coisa na vida delas não tá legal e que elas precisam resolver essas questões. Mas, para que eu possa ser obediente de acordo com o que Jesus espera que eu faça, né, é necessário coragem moral. Gente, ter coragem já é difícil. Ter coragem não é para qualquer um. Agora, ter coragem moral, eis a questão. Porque o que é moral? É mudança de conduta, é mudança de comportamento. Nós temos Jesus que é modelo e guia do quê? Do que é um ser que tem moral. Então tá lá, Jesus está lá, ele é nosso modelo, ele é nosso guia para copiar, para seguir, para que eu possa desenvolver a minha coragem moral. Não é fácil você olhar e ter a certeza de que muitas pessoas vão rir de você, mas você vai falar, eu tenho fé e eu sei que isso vai acontecer. Muitas vezes nós não falamos de Jesus ou deixamos de praticar algumas ações por vergonha, com medo de não ser aceito, com medo de que a sociedade chegue e fale, quem vai mover a montanha é o trator, não é a sua fé. Então, pensando nisso,
é a partir de então que a gente precisa ir construindo. E essa coragem moral, ela não vai, nós não vamos embora hoje, na hora que acabar aqui, e a gente vai embora para nossa casa, nós já vamos passar ali na livraria, ou lá no bazar, e falar, me dá uma dose de coragem moral que eu vou levar para casa, que eu vou usar durante a semana. Não. A coragem moral, ela é construída todos os dias. Eu preciso primeiro me respeitar, me identificar quem eu sou, como eu estou hoje, o que eu preciso para dar o primeiro passo. E a partir de então, eu vou traçar uma estratégia para que essa coragem moral, ela comece a nascer dentro de mim, que ela comece a frutificar, dê flores, né? E eu consiga agir da maneira como precisa ser. Será que a gente consegue tudo de uma vez nessa existência? Eu acredito que não, né? Acredito que não. Mas se a gente conseguir 1 milímetro, já nós estamos sim no lucro. Porque qualquer movimento que a gente faça para que a gente possa ter essa coragem moral, já é para nós lucro, já é sucesso, já é motivo de nós nos sentirmos vitoriosos, né? De nós nos orgulharmos de nós pela nossa ação e pelas nossas tentativas e conquistas. Não só tentar, nós também estamos conquistando. E aí nós vamos lembrando que uma coisa está atrelada à outra. Porque a coragem, né, ela está ligada às nossas ações, ao nosso comportamento, a nossa obediência está ali juntinho, caminhando, e isso é dentro da lei de ação e reação. Então, o que eu fizer hoje, o que eu pensar hoje, o que eu desejar hoje, o que eu vibrar hoje, é o que eu vou receber amanhã. Na medida. Não tem outra devolução. Porque tudo aquilo que eu emano para o outro, o universo me devolve. Essa é a lei de ação e reação. Então, como é que andam os meus pensamentos? Como é que anda a minha intimidade com Jesus? A minha porta está aberta para que ele possa entrar e fazer morada, para que ele possa se sentar na minha mesa, para que eu possa fazer uma refeição junto com ele, para que eu possa desabafar com ele tudo aquilo que eu preciso, para que eu possa agradecer. O meu dia a dia, eu estou desenvolvendo intimidade com Jesus? Porque a gente tem que ter essa intimidade com ele. Isso é fato. Né? Nós precisamos ser íntimos de Jesus. Ele tem que estar ali comigo o tempo todo. Ele precisa saber quem eu sou. E mais, eu preciso saber quem ele é. Só que Jesus é um cara super educado. Ele só vai entrar se você abrir a porta e falar: vem, senta. Quer um copo d'água? Posso falar com você? Posso te contar algo que provavelmente você já sabe, mas eu preciso falar novamente? E é a partir de então que vem a resiliência. Que é o quê? É a habilidade da gente se adaptar, da gente se recuperar diante de frustrações, de mudanças, de dificuldades do nosso dia a dia. Ser resiliente não é você ser bobo, não é você se acostumar com aquela questão, com aquela situação. Ah, tá assim, então deixa. Ah, deixa assim mesmo, tudo bem. Não é isso, ser resiliente não é isso. Ser resiliente é você entender e você se moldar. É como se a gente pensasse assim, ó, meu cérebro é como se ele fosse uma... Sabe aquelas massinhas que as crianças levam na escola, na pré-escola, para brincar? Para fazer lá, montar bonequinho, essas coisas? O nosso cérebro é como se ele fosse essa massinha de montar.
E nós vamos, durante a nossa existência, né? Porque vida a gente tem uma só. Aquela que Deus nos criou lá simples e ignorante. E que nós estamos no caminho de aperfeiçoar até que nós vamos chegar literalmente à imagem e semelhança do Pai. Só que nessa única vida que temos, nós temos muitas existências. E dentro dessas existências, nós precisamos moldar o nosso cérebro, a nossa mente. E é através dessa moldagem que nós vamos fazendo, é que nós vamos consolidando a nossa coragem moral, é que nós vamos consolidando a nossa brandura, a nossa passividade, a nossa forma de chegar cada vez mais perto de Jesus, a nossa forma de chegarmos cada vez mais perto do Pai, dessa intimidade que nós vamos tendo com eles e desse cuidado que nós vamos tendo conosco mesmo. Porque o que eu quero receber? Se existe uma lei de ação e reação, isso significa que eu vou receber algo. Algo sempre vai chegar para mim. Assim como eu vou emitir, eu vou receber. O que eu quero receber? O que eu estou produzindo, criando no meu dia a dia, em todos os lugares por onde eu ando? O que eu estou desenvolvendo, criando, moldando para mim mesmo? Então é uma caminhada que às vezes a gente fica muito cansado. Às vezes a gente tem vontade de desistir, às vezes a gente não aguenta mais, às vezes a gente fala, não, eu vou sentar aqui e vou deixar para a próxima, não quero fazer mais nada, porque está muito complicado, está muito pesado esse fardo que eu estou carregando, mas não dá para a gente parar. A gente precisa respirar, levantar e falar, não, vamos de novo, vou tentar mais uma vez. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Essa casa cheia, uma noite gelada, né? Chegando no final da semana, a gente já trabalhou a semana toda e ainda temos amanhã para desenvolver o nosso trabalho, as nossas tarefas, mas nós estamos aqui buscando o quê? Buscando essa recuperação, essa transformação dentro de nós, buscando ser uma pessoa melhor, buscando saber como é que eu vou criar intimidade com Jesus. É isso que a gente vem fazer aqui todo dia. Num dia de palestra, num dia de tratamento, num dia de curso, num dia de evangelização, né? Num dia de trabalho aqui na casa. É isso que a gente vai buscando, que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Ser resiliente não é aguentar as coisas calado e baixar a cabeça e não buscar esses desafios. Ser resiliente envolve força interior dentro da gente. Envolve esse elemento que, para mim, ele é assim, o que mais me pega, é a paciência. É você não ficar acelerado, é você ficar com ansiedade de que aquelas coisas se resolvam da noite para o dia. Quantas coisas eu comecei a entender hoje, e quando eu falo hoje é por esses dias, gente, não é hoje assim de faz de conta, não, é hoje bem literalmente nos dias de agora. Eu comecei a entender que aquilo que eu estou recebendo no dia a dia, que eu estou recebendo hoje, 24/7/2025, século 21, são resultados da minha falta de paciência. São resultados da minha ansiedade, da minha falta de capacidade de parar, pensar, refletir, criar uma estratégia, criar um caminho, respirar. É isso mesmo? Não. Eu saí desabalada da carreira.
Aí depois que caía, se machucava, se estrupiava tudo, aí falava, e agora, né? Só que mais do que cair, machucar o joelho, se estrupiar, tem a consequência. Tem a consequência. O meu lema desde o ano passado é: eu estou em plantio, porque a colheita não foi legal. A colheita não foi suficiente, a colheita veio meio bichada, os frutos vieram sem sabor, não todos, mas uns frutinhos vieram assim bem sem sabor, tá? Bem pititiquinhos, sem cor bonitas. Então, eu agradeço a Deus todos os dias por eu ter percebido dessa vez que a colheita não foi boa. E que eu sou capaz de trabalhar o meu solo, escolher sementes melhores, saber qual é a hora de eu fazer a rega para que a minha colheita, nessa existência ou na outra, ela venha mais caprichadinha, ela venha mais farta. E quando a gente descobre isso, não sei se vocês aqui já tiveram essa sensação. Quando eu me dei conta disso, eu agradeci muito a Deus porque eu ainda estou aqui, encarnada. Porque eu falei, você já pensou se eu tivesse descoberto isso depois que eu tivesse desencarnado? O desespero que não é você saber que você perdeu uma existência todinha. Vamos pegar aí a média, vai, de vida, 80, 82, 85 anos. Pensou você ter passado 85 anos aqui e ter perdido a existência porque você ficou plantando a mesma semente errada o tempo todo? Então, eu estou vivendo esse momento de agradecimento e de plantio. Então, todos os dias, quando eu saio da minha casa, eu falo, estou indo plantar tomate, gente. Estou indo, porque é o meu lema, né? Estou indo plantar tomate, porque os meus tomates da próxima serão bem melhores. Tá? E isso é você reconhecer a lei de ação e reação na íntegra, no seu dia a dia. No que você tem, olha para você, no que tem no seu entorno. Como é que anda as coisas no seu dia a dia? Que a gente consegue identificar, né? Tem gente que vai lá nos cartomantes, vai nos búzios, nos tarôs, não estou falando mal. Cada um no seu cada um. Mas às vezes não precisa, a gente mesmo consegue fazer esse jogo com a gente mesmo. Você mesmo consegue fazer o seu tarô, seu búzio, suas cartas. É só você olhar para o seu dia a dia, para a sua vida, para a sua existência, que você identifica. Olha com carinho, com cuidado, que você identifica. Paciência, confiança em Deus. Creia na transformação. Creia na sua transformação. Obedecer à luz do Espiritismo é um ato de consciência. Obedecer às leis divinas, não por obedecer porque está escrito lá e aí eu faço, eu vou fazer porque está escrito aqui. Né? Quando eu era criança eu via as mulheres rezando lá aquelas mil Pai Nosso, lá 1000 Ave Maria, e eu ficava sentada do lado da minha tia, sempre de olho aberto, porque eu sempre era meio desconfiada de tudo, e aí eu via aquilo, e eu ficava perguntando, será que é de verdade tudo isso? Não sei. Será que aquelas pessoas que estavam ali fazendo aquela reza, que quando eu era criança eu ficava observando, era com consciência, era um ato de obediência para todos eles ali? Será que nós, nas nossas crenças, nas nossas rezas, nas nossas orações, é feito com consciência? Quando eu dobro o meu joelho para conversar com Deus, é com consciência que eu estou fazendo tudo isso? É obedecendo as leis divinas, com convicção moral? Então eu termino aqui essa nossa conversa de hoje com essa pergunta. Eu tenho essa convicção moral na hora que eu estou ali conversando com Deus, na hora que eu estou pedindo, agradecendo, fazendo no meu dia a dia, na minha casa, com os meus familiares, no meu trabalho, no trânsito, no clube, na rua, na casa espírita, comigo mesma, eu e eu mesma?
Que a gente possa sair daqui hoje levando essas reflexões para nós. Será que o meu cérebro está bem oxigenado e bem abertinho, pensando bem, né? Porque Kardec, Jesus, deixou isso pra gente. A nossa fé ela tem que ser raciocinada, não pode ser uma fé cega. Eu preciso raciocinar, pensar, questionar, de acordo com aquilo, com os elementos que me foi dado pelo nosso modelo e pelo nosso guia, que é Jesus. Que a gente possa ter essas reflexões essa semana, esse segundo semestre, né? Porque agosto está chegando, já o Papai Noel está aí de novo, né? Então, que a gente possa estar já começando a nos organizar, porque está cada dia mais apertado. Eu acho que já chegou o tempo, né? Já chegaram os tempos. A transição está aí, está cada dia mais apertado para todos nós. Não está fácil para ninguém. Que nós possamos, então, crer com muita convicção moral e que nós possamos nos melhorar a cada dia. Tá bom? Faz a prece? Vou convidar vocês. Obrigada. Vou convidar vocês nesse momento para fechar os olhos. E como falamos muito dele nesse momento, nessa nossa breve conversa, imaginar Jesus na sua frente, com aquele sorriso largo, com aquela simplicidade, com toda a humildade com que ele se apresentava. E nesse momento ele está estendendo as mãos e a luz que ele emana está chegando sobre as suas cabeças. E essa luz vai percorrendo todo o seu corpo, toda a sua mente, todo o seu espírito. E diante da presença do Mestre, nós só temos a agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, todos nós, juntos. Obrigada, Jesus, por segurar as nossas mãos e nos direcionar no caminho que precisamos chegar. E diante desse agradecimento, que cada um de nós possa chegar nas suas casas muito melhor do que quando de lá saiu. Que assim seja, graças a Deus.